Entre o nascer e o morrer existe algo, um momento efêmero, único, de um fascínio estúpido que se chama vida. Essa é uma das frases contidas aqui em capa preta, obra publicada nos anos 90 pelo escritor Lourenço Mutarelli. Eu digo anos 90 com um pouco de receio porque as obras contidas aqui, neste calhamaço de 300 páginas, foram publicadas nos anos 90, mas esta coletânea só foi publicada em 2020 pela editora Comic Zone. Cada obra aqui, Transubstanciação, Desgraçado, Eu Te Amo Lucimar e A Confluência da Forquilha, foram publicadas durante os anos 90 e cada uma delas é vencedora de um prêmio HQ Mix, que para quem não sabe é o prêmio mais importante de quadrinhos no Brasil. Tá bom? Lourenço Mutarelli, para quem não conhece, é um grande escritor brasileiro. Na minha humilde opinião, de quem está apenas de passagem pela terra, ele é o maior escritor brasileiro vivo. Tá? Ele vale por 100 Itamar Vieira Júniors por aí. E não tenho medo de dizer isso porque para mim ele possui uma relação muito íntima. Eu acho que só quem já leu Lourenço sabe do que eu estou falando. Porém, antes do Lourenço iniciar sua carreira de escritor, agora nos anos 2000, ele era quadrinista e nisso ficou durante muitos anos. Nos anos 90, o Lourenço Mutarelli trabalhava nos estúdios Maurício de Souza e em 1988, mais ou menos, durante uma festa sobre aniversário, não durante uma festa, mas durante um aniversário, os amigos do estúdio tiveram uma saudável ideia de dar uma festa surpresa para o Lourenço Mutarelli, mas eles não queriam que fosse qualquer festa. Eles queriam que fosse uma festa com uma entrada show. E aí eles alugaram uma van e fingiram um sequestro relâmpago com o Lourenço Mutarelli. Dentro dessa van eles fizeram coisas como roleta russa, diziam que iam estrupá-lo, que iam matá-lo e por aí vai. No final da noite o Lourenço chegou na festa e enfim. Ele entrou em depressão profunda durante muitos anos, tinha ataques de ansiedade e sabe o que mais que ele passou. O que se sabe é que ele passou muito tempo sem sair do seu quarto. E quando eu penso nisso, eu fico pensando até onde vai a maldade humana, até onde vai a falta de bom senso humano. Mas enfim, uma das maneiras que o Lourenço encontrou para extravasar tudo isso que ele estava sentindo foi criando quadrinhos, coisa que ele já fazia, mas principalmente criando os quadrinhos contidos aqui. 4 obras, como eu já disse, que foram compostas durante os anos 90. Eu acho que a primeira é de 1991 e a última, Transubstanciação é de 91 e a última é de 97. São histórias bem longas, umas maiores que as outras, mas que todas compõem calhamaços bem digestivos, assim, você lê aos poucos, porque é muita informação gráfica, é muita informação narrativa, coisa que o Lourenço faz muito bem, e você sente uma náusea lendo, mas você sente que aquilo tudo beira um surrealismo, pelo menos aqui, muito fantástico, que você não sabe o quão é real ou não. Mas enfim, a história principal desse quadrinho é Transubstanciação, que é a primeira, que foi publicada pela editora Devi, se eu não me engano, não tem como eu saber aqui, ou tem, enfim, eu acho que foi pela Devi, não, foi pela editora Dealer, E a história de Transubstanciação fala sobre um cara chamado Tiago. Tiago se diz poeta. Tiago tinha um pai que tinha 4 braços e 2 mãos e era uma atração de circo. Tiago matou o pai e passou 8 anos preso. Tiago saiu da cadeia e queria ser morto pela mulher que ele amava. Se eu pudesse falar sobre uma história dentre todas essas, seria essa, além de Eu Te Amo Lucimar. Lucimar Mutarelli é a mulher do Lourenço, ele escreveu essa história para ela, mas Transubstanciação é a principal, pois além dela marcar o início dessas 4 histórias presentes aqui, que tem uma intercalação assim, que tipo, você não precisa necessariamente ler uma para ler a outra, mas como você vai comprar as 4 juntas, obviamente você vai ler as 4. Elas possuem todo o debate que o Lourenço faz desde que iniciou no mundo da literatura, mas que ele já fazia antes no mundo dos quadrinhos, que é a respeito da morte. Tá bom? Então aqui você vai ter representações viscerais do que é a morte. Você vai ter representações de um homem no inferno sofrendo, você vai ter representações de criança passando por estágios da morte, lidando com a morte,
você vai ter um aborto mal sucedido que gerou uma catástrofe apocalíptica, sabe, de uma maneira individual. Então você vai ter tudo que o Lourenço já aborda nos seus demais romances. Eu tô sem eles aqui, eles estão aqui atrás, eu não vou pegar. Eu não tenho muita vontade de resenhar eles porque são muito íntimos, sabe? Eu leio o Lourenço de uma maneira que eu não quero que mais ninguém leia. Ao mesmo tempo eu sinto um pouco de egoísmo, mas enfim, tá na íntegra, vocês fiquem à vontade. Mas só por ler Capa Preta vocês já vão ter uma experiência sensacional. Então, quando o Lourenço fala aqui sobre esses personagens, ele vai estar falando sobre tudo que ele estava sentindo naquela época, sobre toda a angústia com a morte, sobre tudo que ele deve ter passado trancado naquele furgão, e principalmente sobre todo o suporte que a mulher dele devia estar dando a ele. Falando sobre a mulher dele, ela escreve uma apresentação do livro sensacional, uma das melhores coisas que eu já li. Ela fala um pouco sobre isso que eu mencionei de ciúme com as obras, porque ela tem os originais guardados, as 7 chaves, ela não deixa ninguém tocar. E o Lourenço também hesitou um pouco a republicação deste livro, porque foi obras que ele meio que deixou morrer, ele não queria revisitá-las, ele não queria pensar muito nelas, acredito eu. E por isso que elas não ganharam uma roupagem nova ao decorrer do tempo, e vocês só achavam ela por aí bem raramente. Acho que nem sebo vocês achariam elas direito, mas agora vocês podem adquirir ela e podem adquirir pelo link que está na descrição também, tá? Então, aqui dentro, vocês vão ter toda a angústia de um pensamento, vocês vão ter toda a miséria humana representada aqui. Esse quadrinho aqui é muito emblemático. Tem uma passagem do Tiago pelo inferno. E, nossa, é uma das melhores coisas que tem aqui. Olha só. Foca, câmera. Não sei nem se eu posso estar mostrando isso, na verdade, mas... Enfim. É sensacional. É muito visceral, é muito cru. E representa bem o que o Lourenço faz. A sua arte. Que mesmo tratando sobre os mesmos temas recorrentes vezes, com relação às suas obras que são mais introspectiva e mesmo assim ainda tratam sobre o tema do inferno, elas perpetuam todo esse caos que é a mente, acho que não só a mente dele, como a mente do autor. Aqui o Lourenço também vai ter muitos diálogos com passagens bíblicas, vai ter muito simbolismo que para quem é familiarizado com a cultura vai entender. Para quem é cristão, talvez se ofenda um pouco. Para quem não é cristão, talvez apenas fique de boca aberta. Mas se você for cristão, tente dar uma chance mesmo assim à Capa Preta, porque quem sabe as reflexões que isso pode lhe trazer. Eu acho importante isso. Então, os temas sobre a morte recorrentes aqui vão girar muito em torno disso, desse mistério, dessa incongruência psicológica e principalmente de toda, como é que eu posso dizer, de toda uma perspectiva sobre o que o futuro nos reserva quanto humanos, sabe? A gente vai ter história sobre um cara que é pago para pensar, a gente vai ter um diálogo de dois irmãos que são, como é que eu posso dizer, a carne e unha um do outro. Um sente o que o outro sente. E um desses irmãos mata o outro. E aí ele não morre, mas ele sente os estágios da morte. Para mim é a passagem mais clássica desse quadrinho, que é quando o Lourenço está descrevendo a morte em um corpo de uma pessoa viva. Então, acho que essa daqui é uma das maiores. Acho que essa aqui não posso mostrar. Mas aqui. Dá pra ver? Tô meio falhado, perdão. Mas dá pra ter uma noçãozinha, né? Ok, perdão. Mas enfim. Leiam Capa Preta. É um quadrinho nacional que deve ser exposto assim na sua sala. Mas dependendo da página que você vai abrir, como uma bíblia. É um quadrinho que pode trazer reflexão, mas principalmente que vai te fazer conhecer um artista nacional
muito emblemático. Eu acho que isso aqui tem muito o quesinho do que viria a ser as obras literárias do Lourenço, como O Cheiro do Ralo, como Jesus Kid, por exemplo. Jesus Kid, para mim, para quem conhece, é um livro que, na minha perspectiva, é uma passagem pelo inferno, mas ao mesmo tempo uma passagem pela vida. É sensacional. O Lourenço é um cara... não tenho palavras. Leiam Capa Preta. Opa. Leiam Lourenço Mutarelli. E em breve eu vou estar trazendo uma resenha também aqui de Mundo Pet, tá? A segunda coleção da Biblioteca Histórica Lourenço Mutarelli, que a Comic Zone publicou, e em breve eles vão publicar outra obra que eu não sei o título qual é. Então é isso. Até mais.